gravando. A pergunta que a Samila tinha feito era para explicar um pouco sobre assíntotas, tá? E aí, o que eu expliquei que tem essencialmente três tipos de assíntota. Se a gente for olhar a rigor, só tem duas, mas as principais são as verticais e as horizontais. As horizontais, elas pegam para a gente, elas denunciam para a gente o comportamento que a função tem quando a gente analisa ela em menos infinito ou mais infinito. Por isso que quando elas existirem, elas vão demonstrar um comportamento do gráfico da função sendo tangente em uma reta horizontal. A vertical é quando a mesma coisa acontece aqui com uma reta que está de pé. Tá? E aí existe um outro cenário que é quando a gente tem uma assíntota oblíqua, que no infinito, menos infinito ou mais infinito, o gráfico da função se aproxima de uma reta que não é nem vertical nem horizontal. E aí essa seria a explicação geométrica do que é a assíntota. Aí, como encontrar ela analiticamente, que é o que importa para o cálculo, a gente faz... Cadê? Outra lousa. A gente analisa o comportamento via limite. Então, a assíntota vertical é quando tem uma reta assim, né? Então, para o gráfico da função se aproximar assim ou assado, é porque nesse ponto em particular, o limite da função está indo ou para mais infinito ou para menos infinito. Então, é assim que você identifica a assíntota vertical. E pode ser só de um lado, tá? Você pode ter uma coisa que faz assim. Você pode ter uma função que veio, aí aqui deu uma assíntota, e aí depois ela tá de boa fazendo um negocinho assim, sem assíntota desse lado. Tá. Pelo menos é a definição que eu lembro. Pode ser que algum livro peça que seja dos dois lados. Mas eu vou olhar depois o Stewart como ele faz. Mas a princípio você olha assim, tá? E claro, também poderia ter esse cenário, certo? Uma foi para mais infinito, outra foi para menos infinito. Aqui você tem uma assim. Então aqui seria o A, no caso. A horizontal, para a gente identificar, a gente analisa o limite da função quando o x é para mais ou menos infinito. E aí, para existir a assíntota, esse limite tem que existir e ser um número real. Tá? Aí esse número real ele está indicando para a gente qual é a altura onde está a assíntota. No caso, uma coisa assim, a assíntota está aqui. Esse aqui seria o L. Tá? Beleza. Aí a última parte, que era a assíntota oblíqua, que eu não estava lembrando e eu olhei no Guidorizi, a ideia é relativamente simples, porque você tem aqui está o eixo, aí você tem uma reta que não é nem vertical nem horizontal. Tá aqui a reta. Essa reta ficou bonita. Você dizer que ela é assíntota de uma certa função, significa que quando você vai pegando valores cada vez maiores de x, indo para mais infinito, ou quando você vai para menos infinito, a função vai se tornando arbitrariamente próxima dessa reta. Esse se tornar arbitrariamente próximo significa que quanto mais o infinito, menor a distância entre eles. Então, por isso que para você encontrar uma assíntota oblíqua, você vai procurar a equação de uma reta
certo? Uma equação de uma reta que quando você fizer o limite da sua função menos essa reta, o limite dessa desgraça aqui dá zero. Tá. É, isso acho que fecha a pergunta inicial da Samela. Professor, Oi, só uma dúvida rapidinho. Volta no quadro 3, por favor. claro, quadro 3, estamos aqui. Aí, nesse gráfico de assintosa vertical, no ponto A, Ah, quando tende para a esquerda ou para a direita, é diferente. Existe limite no ponto A ali? então, o limite, a rigor, quando a gente fala que, a rigor, quando a gente fala que limite em qualquer direção, mas vamos colocar assim, quando a gente fala que limite de x indo para A, da função f de x, quando isso aqui dá mais ou menos infinito, é comum dizer que o limite não existe, independente de ser igual pela direita ou pela esquerda. O limite costuma ser dito que existe de verdade quando ele dá um número real. Mas quando, quando dá uma coisa desse tipo, é como o limite ele existe, só que ele não existe na reta, ele existe fora dela. Então, costuma-se dizer que esse limite infinito, ele é um outro tipo de limite, os livros de cálculo gostam de fazer isso, para que ele só está ditando qual que é o comportamento da função. Ele não está dando um limite verdadeiro. Mas, então, assim, nesse caso, alguns livros de cálculo gostariam de dizer assim: o limite não existe e é infinito. Ou o limite não existe e é menos infinito. Nessa situação onde foi para mais infinito e para menos infinito, o máximo que você pode dizer é que o limite não existe e ele é mais infinito quando vai para quando é pela esquerda e é menos infinito quando é pela direita. Mas isso em cálculo. Em outros lugares você poderia dizer que nesse caso aqui o limite não existe, porque tem que coincidir, de fato. Mas os limites infinitos eles têm essa dificuldade de terminologia. O pessoal não sabe direito como xingar eles. Pelo menos nos livros que eu já vi. Melhorou? Sim, entendi, obrigada. Nada. Professor, Tá. posso te enviar uma Oi. questão por aqui? Pode, pode. Eu estou ciente agora e olhando o Discord. Eu não estou Top, vou perdido. mandar. Tá. Dúvida. Então, a dúvida foi essa aqui. Eu vou colocar ela na lousa. Deixa eu só ver se eu consigo fazer isso. Acho que eu vou conseguir. A dúvida enviada pelo Daniel Costa. Opa, não. Aqui, a dúvida enviada pelo Daniel Costa foi essa aqui que está sendo carregada na lousa. Eu ainda nem li, eu nem sei se eu sei fazer ela. Stand-up ao vivo. Para que a função acima seja contínua no ponto x igual a 2, qual deve ser o valor de p? Todo mundo conseguiu visualizar direitinho? Aham. Tá. Então, aqui, o enunciado ele deu para a gente essa função definida em pedaços, certo? Então, para x diferente de 2,
essa função assume esse valor. E para x igual a 2, ela assume esse valor. E ele quer que a função seja contínua no ponto x igual a 2. Lembrando, mudar a cor. Para que essa função seja contínua em 2, o que deve acontecer é isso. Limite de f de x. Quando x... Eita, desgraça. Quando x tende a 2, tem que ser igual a f de 2. Okay? Nesse caso, f de 2, pela definição da f dada no enunciado, é esse amiguinho, 3p menos 5. Então, para a gente saber qual tem que ser o valor de p, basta que a gente saiba qual é o valor desse limite. E aí a gente vai ter um número aqui de verdade, aqui vai ter uma equação em p e aí a gente resolve. Esse limite, x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2, quando x tende a 2, a gente não pode fazer ele simplesmente substituindo x igual a 2 aqui. Dá uma indeterminação. A gente só pode fazer essas substituições quando não tem divisão dando zero depois que substitui. Então aqui a gente tem que fazer aquele truquezinho, por enquanto. Futuramente vocês matariam isso com um L'Hopital, mas ainda é cedo. X ao quadrado menos 4, a gente pode escrever de um jeito espertinho assim. Ó. Tururu. Eu só reescrevi esse cara. Aí agora, a gente pode aniquilar o que estava dando problema aqui. E aí isso aqui fica limite... Opa, erro de amador aqui, desculpa. Tem professor que tira ponto disso, tá? X tendendo a 2 de x mais 2. Agora, se a gente substituir, não dá problema. Então, eu posso simplesmente colocar 2 mais 2 aqui que dá 4. E aí, na hora da pressa, a gente vai falar, P igual a 4. Não. Isso aqui diz pra gente que 4 é igual a 3P, tem que ser igual a 3P menos 5. Aí a gente encontra o valor de P, que vai ser 5 mais 4 é 9. 3P, passa o 3 dividindo, 9 dividido por 3. Então, seria essa aqui. Ficou claro para todo mundo? Para o Daniel em particular? Professor, eu fiz exatamente o que você fez, só que o gabarito, ele tá marcando letra E. Eu não sei se o gabarito tá certo, na verdade. Isso é daquelas listas ou é de outro lugar? É de outro lugar. Eu tava pegando Então, aleatoriamente pra fazer. tá, então... Não, mas a gente não errou nada aqui. Aqui tá okzinho. Isso aqui, x ao quadrado, papapá. Cortou esse com esse, x saindo para 2. 2 mais 2 é 4. Sim, é 4, acabei de verificar. Então fica 4 igual a 3p menos 5. Passo para... Ficamos 5 mais 4 é 9. De fato, não tem como. Para fazer uma verificação final, é só a gente... Não, mas nem precisa, tá certo. Mas se fosse o caso, se fosse um caso que tem mais dúvida do que isso, pega esse negócio aqui
pega esse bicho e plota no GeoGebra. O gráfico que esse negócio vai dar vai ser o gráfico do x mais 2. E aí, no x mais 2, você vai ver que em x igual a 2 vai dar 4. Então, o valor de P, já que é esse negócio aqui, o valor de P vai ter que ser 9 dividido por 3, que é 3. Beleza, professor. Valeu. Eu que agradeço. Volte sempre. Ainda estão me escutando, pelo visto. Tá. Então, algo mais? Alguma coisa de regra da cadeia? Alguma coisa sobre exponencial, o iniciozinho que eu fiz o vídeo semana passada. Quarta-feira eu vou... Quarta-feira é feriado, né? Alguma coisa assim? 21, ou é terça? Acho que hoje é feriado de Tiradentes. Não era 21? Não sei, deixa eu olhar aqui. É 21. Amanhã é feriado. O dia 22, que é o da descoberta do Brasil, não. Não. Ah, tá. Então, eu ia falar que eu vou postar um vídeo, só um vídeo na quarta-feira, dispensar vocês, porque a gente tem que levar em consideração que as instituições do Brasil mais respeitadas são os feriados. Então, se a gente não respeitar os feriados agora, a gente vai ficar muito sem... Vai fazer muito mal para o nosso psicológico. Mas aí na quarta-feira de manhã eu vou soltar um vídeo com a segunda parte de exponencial, explicando por que a derivada dela dá ela mesma, como que faz umas continhas com ela, mesma coisa com logaritmo. Mas se já tiverem alguma dúvida disso, a gente pode matar hoje, se for o caso. Ou não. Vou fazer uma flor. Será que eu consigo desenhar uma rosa? Não, já vi que não. Bom, eu vou pausar a gravação do vídeo. Então, a nova dúvida do Daniel Costa, muito obrigado. Então, a primeira coisa que eu quero salientar sobre esse limite, que ele tem a ver com exponencial, é que esse limite você não faz assim. Isso aqui não é você fazer primeiro x para infinito e aí dá 3 sobre infinito daria 0. Aí isso aqui ficaria 1 mais 0, 1 elevado a x. E aí a pessoa chega à conclusão de que é 1. Não, não é 1. Porque esse x que está dividindo e esse x que está no expoente, eles estão crescendo juntos. E quando a gente faz esse outro tipo de argumento de primeiro fazer o x daqui para mais infinito e depois fazer o x de cima para infinito, a gente está fazendo eles crescerem separados. A primeira coisa a destacar é essa. A segunda coisa é que quando a gente fizer a exponencial, que eu vou fazer no próximo vídeo, vocês vão ver um limite muito parecido com esse aqui. O que sugere que esse cara, você expressa ele como sendo... vai ter alguma exponencial escondida aqui. Que a gente vai ver na quarta-feira
Eu vou discutir com vocês por que isso aqui acontece. Isso aqui de 1 mais... Só que quando em vez de 3, 1. Quando tem isso aqui... Esse cara é o que a gente xinga de E. Tá? A exponencial. O número de Euler, que é esse Ezinho maldito, ele surge... Essa é uma das definições dele. Daí, bom, eu não sei o quanto compensaria deixa eu colocar aqui de novo. Eu não sei o quanto compensaria eu explicar esse negócio aqui, porque eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre isso, mas o modo para você resolver isso vai sair disso aqui, tá? Só que eu acho, assim, do ponto de vista didático, eu esperar eu fazer o próximo vídeo antes, que aí eu vou explicar esse tipo de coisa, aí eu já mato essa dúvida aqui no vídeo de quarta-feira, tá? E possivelmente na outra reunião. Mas como a gente ainda não tinha visto nenhum limite com o cara aqui ainda, eu prefiro deixar para a gente discutir isso depois, se não for problema. Tá ótimo, professor. Eu tava travadão nessa questão aí. Então, Mas é que ele tem a ver com exponencial, ele não é uma coisa, ele não é completamente trivial. beleza, então. Valeu. Mas então esse aqui seria algo como um teaser, né? Um teaser do próximo episódio. Temos ainda 16 minutos, pessoal. Não sei se vocês tem mais dúvidas, já querem ir embora, não sei. Mas estamos aí. Ok. Eu esqueci de pôr gravar. Agora tá gravando. Vamos colocar aquela expressão que a gente tinha. Y igual a 1 sobre... Como faz? 1 sobre x quadrado menos 1 sobre x a quarta. Aqui. Nota que quando a gente faz a subtração delas duas, essa originalmente ela ia para mais infinito, essa aqui também vai para mais infinito, só que quando a gente faz a subtração, o limite não está indo para zero, o limite está indo para menos infinito. Tá? Eu só estou me batendo aqui que eu esqueci o truquezinho que faz para sair dessa expressão aqui e chegar à conclusão de que avaliar ele de modo correto, mas a intuição seria essa, tá? Eu vou fazer certinho e eu posto aqui no Discord depois, tá? Mas é falso. Então, você não faz mais infinito menos infinito dá zero. Valeu, João? A desculpa é esse esquecimento, mas é alguma coisa boba que eu vou lembrar e aí eu posto para você. Tá? Eu já tomei demais o tempo de vocês, já são 2h38. Desculpem pelo atraso. E queria só confirmar para saber se alguém daqui se opõe a eu postar o vídeo dessa reunião ou que eu consegui gravar dela, porque às vezes eu esqueci de dar o rec. Alguém se opõe a eu postar no YouTube ou eu posso postar de boa? Por Não, mim, professor, pode pode postar. postar. Então, pessoal,
Foi só eu fechar a gravação e olhar de novo para a lousa que eu lembrei como faz, tá? Aqui já está escrito porque eu gravei uma vez e ficou sem áudio. Eu gravei uma segunda vez, eu lembrei de ligar para mim mesmo pelo Discord. Só que eu não atendi, eu achei que o atendimento era automático. Então o vídeo ficou gravado só com a chamada do Discord. Maldito, e agora é a terceira vez que eu estou gravando esse vídeo, maldito. Simplesmente por um esquecimento meu. Que foi qual? Quando a gente está nessa situação, a gente pode escrever essa fração assim: x ao quadrado menos 1 vezes 1 sobre x à quarta. E daí que, por propriedades de limite, que eu sempre esqueço, essa eu sempre esqueço, que quando você tem duas funções multiplicando, e quando você vai fazer o limite num certo ponto, uma delas dá mais ou menos infinito, e a outra não dá zero, então é diferente de zero, você pode distribuir o limite, ou seja, o limite desse produto vai ser o limite do primeiro vezes o segundo, igual eu coloquei aqui. Bom, a graça agora é que a gente tem limite de x ao quadrado menos 1, quando x vai para zero, é menos 1. E o limite desse, quando x vai para zero, é mais infinito. Menos 1 vezes mais infinito é menos infinito. E isso foi precisamente o que a gente verificou aqui no GeoGebra. Quando a gente olhou, quando a gente fez o gráfico de 1 sobre x quadrado menos 1 sobre x à quarta, a gente verificou visualmente que em zero, essa função, ela não tende a zero. Ela tende a menos infinito. Embora 1 sobre x à quarta, 1 sobre x ao quadrado vá para mais infinito, quando x vai para zero, e 1 sobre x à quarta também vá para mais infinito quando x vai para zero. A diferença são as velocidades com que essas coisas acontecem, beleza? Agora eu espero que seja a última vez que eu gravei esse vídeo. E espero nunca mais esquecer essa propriedade. Falou!